Boa noite. Noite. Meu nome é Diego, sou professor de engenharia de software aqui da PUC, de Poços, e Uhum. quando eu vi aí o assunto, eu falei, nossa, que legal, né? Vamos prestigiar aí a apresentação, viu? Tá Pô, que bom, legal, fico feliz. Obrigado, Zé. Tá. tá bom. Obrigado, professor Diego, né? Então, aproveito aqui para dar o boa noite oficial aí para todas e para todas, né? Dando as boas-vindas, né, para o nosso convidado dessa noite, né? O Lucas Hortzen, egresso, né, do curso, né, de engenharia de software, né, da PUC Minas. Então, é muito bacana ele ter essa oportunidade de contar um pouco para vocês dessa experiência e compartilhar, né, com vocês a visão deles sobre a relação da engenharia de software, né, com esse boom da inteligência artificial. O Lucas ele está atualmente em Campinas, né, falando conosco, e ele está fazendo mestrado em inteligência artificial, justamente dentro dessa área, e ele trabalha também, depois, Lucas, se quiser, você pode complementar a sua apresentação, ele trabalha numa empresa americana, né, com projetos dentro dessa área. Tá bom? Então, por favor, Lucas, a audiência é sua. Obrigado, professor Baroni. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar também aqui um pouco para agradecer à PUC pelo convite, ao professor Laerte, que me enviou uma mensagem na semana passada, me convidando para participar do ICEI Talks. Fiquei bem feliz com o convite. E o professor Baroni também, que fazia a mediação. Como o professor Baroni ele comentou, eu sou filho da PUC, né? Sou egresso da PUC Minas. Eu me formei em engenharia de software em 2021. Em 2022, lá, alguns meses depois de me formar e escrever o TCC, eu mudei para Campinas. Eu vim fazer mestrado em Machine Learning na Unicamp, né? A minha linha de pesquisa também é uma interseção entre a área de engenharia de software e inteligência artificial. Atualmente, eu trabalho como Machine Learning Engineer na Viridius AI, é uma startup americana que basicamente tem o objetivo de se tornar a Bloomberg dos créditos de carbono, do mercado voluntário de carbono, no caso. Mas eu venho trabalhando como Machine Learning Engineer nos últimos 5 anos. Trabalhei em algumas empresas, trabalhei na Boa Vista, foi a empresa que eu trabalhei anteriormente. A Boa Vista é o segundo maior bureau de crédito do Brasil, depois do Serasa, né? E também trabalhei em uma startup de inteligência cognitiva em Belo Horizonte, a OmniLogic. Então, já tenho uma caminhada aí nessa área de Machine Learning Engineer, fazendo essa interseção entre essas duas áreas. Além também de trabalhar no mercado, né, trabalhar nessas empresas que eu comentei, eu também tenho uma empresa, a Hodson Consult, eu abri essa empresa no final do ano retrasado. Inicialmente, eu abri a empresa para trabalhar como PJ e prestar uma consultoria em engenharia de dados para uma startup também, a Benex. Mas eu também pego alguns projetos de vez em quando. Desde que eu entrei na Viridius, eu não peguei nenhum projeto para me dedicar integralmente à startup, mas eu tenho essa empresa de consultoria e já tive algumas experiências nesse contexto também. Vou passar aqui para o próximo. Beleza. Então, antes da gente começar aqui essa discussão sobre esse tal boom da inteligência artificial, né, que tanto se fala no momento, eu acho que é importante a gente recapitular um pouquinho da história da IA e entender em que ponto que a gente está nessa história, né, em que momento que a gente está. Também é importante aqui um pequeno disclaimer, dizer que esse time frame aqui, esse workflow aqui não é extensivo, né? Então, não tem todos os pontos da história, obviamente, que é uma história bem longa, que se iniciou há muito tempo atrás. Eu resumi bastante as coisas aqui, porque não é tanto foco, mas eu peguei alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente entender em que ponto a gente está e como também que a engenharia de software ela se enquadra nesse meio, né? Beleza. Então, outro ponto também que motivou a criar esse slide aqui é que nessas discussões que a gente tem visto, discussões acaloradas, né, diga-se de passagem, sobre a IA vai substituir toda a força de trabalho, inclusive os programadores, né? A gente achou que os programadores iam ficar ilesos, mas na verdade não é bem assim. Tem muitas coisas acontecendo nesse âmbito. E algumas pessoas estão achando que IA é chat GPT, né? E essas últimas desenvolvimentos que surgiram na área, né? Mas a verdade é que a área de IA ela é bem antiga, muito mais antiga do que as pessoas entendem, e inclusive vem sendo aplicada à indústria há muito tempo também, né? Já é um fenômeno bem antigo.
Beleza. E outro ponto também importante da gente avaliar aqui, que eu vou destacar nesses pontos, é que em vários momentos da história, a área de IA, ela esbarrou em uma barreira, né, uma barreira teórica ou prática, e uma solução precisou ser criada para superar essa barreira, né? Isso é bem bonito de se ver, é bem característico de área de pesquisa, né? Que você vê um desafio surgindo, a área de pesquisa se desenvolvendo e esse desafio sendo solucionado. Isso é bem notável na área de IA e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E nada impede que aconteça de novo, né? Que a gente possa... eu torço para que não aconteça, mas é possível que a gente esbarre de novo em uma barreira prática ou teórica e a área fique um tempo sem desenvolvimento também. Pode acontecer. Bom, começando aqui então, com essa linha do tempo, eu vou falar um pouquinho do Perceptron, né? Em 1958, um cara chamado Rosenblatt, ele propôs essa primeira arquitetura aqui de aprendizado, né? Uma arquitetura de rede neural que depois ficou conhecida como Single Layer Perceptron, né? O Perceptron de uma camada só. Foi proposto em 1958. E o interessante é que essa unidade, né, que a gente chama de neurônio artificial, até hoje ele é o tijolo, né, dessas soluções mais modernas de IA, né? Então, o ChatGPT-4, por exemplo, ele é uma rede neural profunda, né, com suas camadas, etc. E a unidade, o neurônio artificial, ele ainda é bem semelhante a esse perceptron inicial que foi proposto. E depois do lançamento do Perceptron, as expectativas em relação à área, elas ficaram muito altas, né? O Frank Rosenblatt, inclusive, que foi o pesquisador que propôs essa arquitetura, ele acreditava fortemente que em pouco tempo, em questão de anos, o Perceptron ele estaria sendo utilizado para traduzir línguas, escrever textos, tomar decisões. Ele tinha plena convicção nisso, de que seria uma revolução realmente da área. E aí, por volta de 1974, um pesquisador também muito famoso na área de IA, que alguns devem conhecer, o Marvin Minsky, ele escreveu um livro, né, sobre os perceptrons, né, sobre essa unidade de neurônio artificial. E nesse livro ele também falava sobre algumas limitações que esse perceptron tinha, sendo a principal delas a incapacidade de aprender mapeamentos não lineares, né? O perceptron ele só tinha capacidade de aprender mapeamentos lineares. Então, foi feito, por exemplo, um teste em aprendizado de operadores lógicos, né? O Perceptron conseguia aprender o AND, por exemplo, o OR, mas ele não conseguia aprender o XOR, né? Que é o operador lógico XOR. E foi esse livro, e outras coisas também, obviamente, dentre vários motivos, que ele criou, que depois foi conhecido na história da IA como o primeiro inverno, né? Da inteligência artificial. O primeiro momento em que as expectativas do mercado baixaram, os investimentos na área diminuíram, né? As pessoas ficaram desesperançosas em relação à inteligência artificial. E, por fim, em 1980, entre 1980 e 1987, a gente teve que foi o primeiro boom da IA. Então, sim, não é o primeiro, esse que a gente está vivendo agora, né? Em 1980 já teve o primeiro boom da IA. E estava muito associado ao que a gente chamava de sistemas especialistas, né? Eram sistemas que eles focavam em uma tarefa específica e eles foram muito adotados na indústria na época, né? Foram bem adotados pela indústria. O problema é que esses sistemas, a barreira que esses sistemas esbarraram depois de um tempo, é que eles não lidavam bem com inputs inesperados, né? Então, eles não tinham capacidade de aprendizado. Então, a atualização desses sistemas, elas precisavam ser manual, né? Você precisava atualizar o sistema manualmente, as regras, né? O conjunto de regras que esses sistemas implementavam precisavam ser atualizados. E isso também, dentre outros motivos, obviamente, muita coisa aconteceu nesses anos, mas isso acabou gerando o que a gente chama também do segundo inverno da IA, por volta de 1987. E, de novo, os investimentos foram diminuindo, né? Paulatinamente, até que em 1997 a gente teve o famoso, né, que acho que todo mundo já ouviu falar desse duelo de xadrez, né? Mas em 1997, o Deep Blue, que é um supercomputador da IBM na época, ele venceu o Garry Kasparov, que era o então campeão mundial de xadrez, né? Ele venceu e acabou sendo a primeira máquina a vencer o campeão mundial de xadrez com as regras oficiais do torneio, de forma oficial. No ano anterior, em 96, também teve um duelo, mas acabou tendo alguns problemas e não foi assim uma vitória, não foi considerada uma vitória por parte do Blue. E em 97 finalmente teve essa vitória da arquitetura.
E no caso do Deep Blue, ele usava o que a gente chama de inteligência artificial simbólica, né? É uma abordagem de IA. Ainda tem muitas pesquisas sobre essa abordagem hoje em dia, tem pesquisadores, inclusive brasileiros, muito relevantes nesse tópico. Mas essa abordagem também, ela esbarrou numa barreira, né? No caso, a barreira da aprendizagem simbólica aqui, ela foi a dificuldade de contexto geral, né? De pegar um contexto geral e mapear esses contextos mais generalizados. Por fim, beleza, muita água vai rolar, né? Entre 1997 e 2010, que a gente pode chamar também, você chama de outro inverno da IA, até que por volta de 2010, com o avanço assim de hardware, né? Especificamente hardware capaz de fazer computação paralela, de processar dados de forma paralela, como os GPUs, né, as placas de vídeo, acabou possibilitando que as redes neurais profundas elas voltassem a ressuscitassem, assim, né? A área voltou, os pesquisadores não pararam de pesquisar, obviamente, durante todos esses anos, mas, inclusive, é engraçado, só fazendo um paralelo aqui, eu trabalhei nessa startup Omnilogic durante um tempo, e nessa startup o CEO, ele era membro do laboratório da FMG que pesquisava redes neurais profundas desde a década de 80, né? Só que essa galera era até vista assim, por cima, né? Era vista por cima pelos outros pesquisadores da área, porque redes neurais não ia dar em nada, não dava para treinar, eram máquinas teóricas, né? Era impossível treinar máquinas, porque o custo de treinamento era muito alto, muito grande. Então é curioso porque eu vi isso, né? A felicidade desse CEO dessa startup de ver que realmente era possível e de fato a gente está onde está hoje, né? Mas então, em 2010 a gente teve essa área foi ressuscitada das redes profundas e desde então a indústria começou a adotar muito isso, né? As big techs como Google, Amazon, Netflix, todas elas utilizam esse tipo de abordagem, né? E hoje mesmo antes do lançamento do GPT, né, dessas máquinas de linguagem, modelos grandes de linguagem, a IA ela está muito dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Talvez pessoas mais leigas não percebam muito isso, mas a gente que é da área, a gente sabe que essas coisas também fazem parte do nosso dia a dia há muitos anos já. Até que em 2017, antes de passar para 2017, mesmo essas redes mais profundas também esbarraram numa barreira, né? De novo, um padrão assim na área de pesquisa. E a barreira, no caso, era lidar com contextos muito grandes, né? Então, a gente tinha um problema que a gente chamava de desaparecimento do gradiente, né? Que é muito técnico explicar aqui, mas era uma incapacidade de que as redes tinham de lidar com contextos muito grandes. Né? Elas começavam a perder esse contexto. E então era uma barreira que impedia a gente de aplicar essas redes neurais em algumas áreas. E em 2017 o Google lançou esse paper, né? Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. E esse paper ele propunha um mecanismo, né? Uma nova arquitetura ali de redes neurais que ele imitava o mecanismo de atenção da cognição humana, né? De você focar a sua atenção em um aspecto específico do contexto que você está olhando, né? E, além disso, também, além de acabar com esse problema com contextos maiores que existia antes, essa abordagem também de atenção, ela permitia processamento paralelo, né? Não era mais um paradigma das redes neurais que faziam tratamento de sequências antes, que era basicamente um processamento sequencial, né? Então, era a partir do token anterior, você conseguia prever o próximo. As redes neurais baseadas em atenção, elas conseguem fazer esse processamento de forma paralela, o que reduziu muito o custo de treinamento, né, e possibilitou modelos muito maiores. Beleza. E desde então, 2017, teve esse grande marco aqui, que foi o lançamento do Attention is All You Need. E, finalmente, em 2023, lançando mão desse mecanismo, a OpenAI lançou o GPT-4, né, que é a quarta geração dessa família GPT, e iniciou, então, a era da IA generativa, né? Que é o momento que a gente está hoje e é o que eu estou chamando aqui de o boom da inteligência artificial, que é o momento em que é um momento ímpar, assim, na história, eu acredito, em relação aos outros booms da IA, porque os anteriores, eles eram muito focados na indústria, né? Especializada. As pessoas sabiam que a IA era promissora, as pessoas que estavam dentro do meio sabiam disso.
Hoje, atualmente, esse novo boom, ele é, inclusive, com o público leigo, né? Tá tendo muita divulgação em relação a isso. A minha mãe mandou um vídeo outro dia sobre do chat GPT sendo utilizado. Então, é bem interessante esse momento que a gente está vivendo e é normal que surjam esses questionamentos, né? Essas preocupações também. Então, assim, para mim é notável, particularmente, e muito empolgante, né, como alguém que também estuda essa área de IA, além da área de engenharia de software, observar como é que os saltos aqui, eles reduzem em termos de distância, né, distância temporal. Diferentemente do início, né, que levava muito tempo para a gente conseguir superar essas barreiras que surgiam, atualmente a área de IA, os pesquisadores têm muito investimento na área, obviamente, muitas empresas muito grandes e com muitos recursos, então os avanços na área eles estão cada vez mais rápidos, assim, né? O que significa que a gente ainda vai ver muita coisa impressionante surgindo nos próximos anos, muitas soluções fantásticas aparecendo. Beleza. E como então que a indústria reagiu a esse boom da IA, né? Como é que foi? Esse aqui, eu peguei algumas imagens desse relatório, é um relatório da McKinsey, é um relatório público, tá na internet, é fácil de achar, para quem quiser dar uma olhada depois. É bem interessante, ele é 2023, então, assim, ele é recente, não é desse ano, mas é bem recente. E ele mostra aqui, por exemplo, eu peguei esse primeiro caso aqui, que ele mostra o número de funções de negócio que as organizações estão adaptando, né, para usar AI, né, usar a IA. Aqui no caso, por exemplo, uma ou mais funções, né, a gente tem aqui que em 2023, 55% dos respondentes da pesquisa disseram que uma ou mais funções da empresa deles estavam sendo adaptadas para utilizar inteligência artificial, né, para serem assumidas por uma inteligência artificial. Então, assim, são dados bem impressionantes aqui. Duas ou mais funções também, a gente tem um volume ainda considerável, né, 30% dos respondentes. É uma pesquisa baseada em respostas, né, mas a McKinsey é uma consultoria muito forte, então é uma pesquisa de valor, assim. E aqui também tem algumas outras análises, né, em relação à percepção da indústria sobre o valor entregue, né, pela adoção de IA. Então, tem a redução de custos, né, por setores diferentes dentro da indústria, e tem também o aumento de receita, né? Isso em 2022. A gente pode ver que é bem interessante aqui, por exemplo, em Human Resources, mais de 26%, né, de redução de custos, e manufaturação, né, a fábricas, né, basicamente 41%, 55% aqui de respondentes, né, é bem impressionante. Perdão, a atividade é menos de 10%, entre 10% e 19%, né? Então, entre 10% e 19% aqui para 14 respondentes. É bem impressionante, assim, em termos de redução de custos. E aumento de receita também, né? Um aumento significativo aqui de mais de 10%. Também tem ali que de 16, por exemplo, a fábrica, né, o setor de manufatura, 16 desses 66 respondentes aqui disseram que teve um aumento de receita de mais de 10%, né? Um aumento de receita de mais de 10% de uma grande manufatura é realmente impressionante, assim, é um valor bem considerável. E, beleza. Partindo, então, ok, estamos no boom da IA, cheguei ali no GPT-4, foi o último ponto, e o que vem pela frente, né? Qual que é a grande sacada do mercado agora? Qual que é o grande interesse do mercado nesse sentido? Eu vou rapidamente aqui apresentar um vídeo, é um vídeo bem curtinho, eu vou abrir aqui, e ele foi divulgado há pouquíssimos dias. Na verdade, quando o professor Laerte me convidou para apresentar essa palestra, não existia esse vídeo ainda, e ele surgiu e eu pensei assim, putz, você tem que colocar e tem que falar sobre isso, porque é bem interessante, realmente. O vídeo está com legendas em inglês, mas eu vou explicar rapidamente, depois de apresentar aqui, eu explico o que está acontecendo, para quem não conseguir acompanhar também. Deixa eu clicar aqui. Vou pausar o compartilhamento e compartilhar de novo com o vídeo.
Vocês estão vendo minha tela de novo? Vamos sim, Lucas. Perfeito, beleza. Então, vou dar o play aqui. A gente não está ouvindo, é o som, não sei se tem algum som. Tem som, será que... Deixa Na eu hora que ver você se... compartilhou, você tem que marcar aquele botãozinho com o som do seu computador. Tá. Mudou um pouquinho a interface. Deixa eu agora vai. Tem som agora? Então deixa eu jogar. Dá um play. Hey, Tem. I'm Tá com um pouco de delay, mas tem. excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple of different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement, reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advances that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. Beleza? Só explicando aqui um pouquinho, antes de voltar para os slides, o que está acontecendo aqui. Né? Basicamente, o Devin, ele é uma inteligência artificial dessa Cognition AI, e ele é plugado ali numa interface que ele tem acesso a mídias externas. Né? Ele consegue navegar, fazer uma navegação, ele tem um prompt, ele tem um terminal Linux, ele tem acesso a terminal Linux, ele tem liberdade de atuar com todos esses agentes externos a partir de uma entrada, né, a especificação de um comando ali. Então, no começo, o que o usuário dessa interface está fazendo aqui é pedir ao Devin para fazer um benchmark do Llama 2, né, que é um modelo também LLM, e com 3 arquiteturas diferentes, no caso. E o que o Devin faz é, ele consegue abrir a documentação, né, na internet, ele pesquisa a documentação, começa a implementar um código em Python ali, ele esbarra num bug, ele coloca um print statement dentro, ele coloca um console.log ali, por exemplo, dentro do código, vê o resultado desse login e age em cima dele para corrigir esse bug, né? E enquanto ele faz isso, ele também consegue responder ali ao líder de projeto, por exemplo, o que ele está fazendo, onde que ele esbarrou no bug, o que ele fez para resolver o bug. Ele também notifica e explica o que está acontecendo. Ao fim, ele também desenvolve uma interfacezinha para mostrar esse benchmark, né, que é aquele gráfico que a gente viu aqui no final. Então, basicamente, tem uma análise aqui, e isso aqui é tudo desenvolvido pelo Devin. Deixa eu voltar para os meus slides. Bastante. Ok. Passando para o próximo, então. Eu confesso aqui que a primeira coisa que me veio à cabeça depois de ver esse vídeo foi pensar que os engenheiros dessa Cognition AI estavam como nessa imagem que eu estou mostrando aqui. Né? Então, basicamente, tem uma carinha feliz aqui cortando a árvore, né? Em que ele está sentado no momento. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas brincadeiras à parte, né? Não foi exatamente isso que eu pensei. Eu trabalhei em algumas startups, como eu mencionei, inclusive estou trabalhando em uma agora, inclusive startups de inteligência artificial na minha carreira, e a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi que os engenheiros, quando pressionados, eles fazem milagres, né? Essas demonstrações. Assim. Então,
Tudo bem, é uma plataforma, mas o que a gente está vendo aqui é um vídeo, né, uma demonstração dessa plataforma, é uma empresa que está passando por uma rodada de investimentos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar um passo para trás e lembrar que isso é uma demonstração, né? E, inclusive, um ponto aqui, uma história interessante de contar, é que uma das startups que eu trabalhei, a gente tinha, inclusive, uma piada interna, né? A gente se auto-intitulava engenheiro de demo. Eu compartilhei no LinkedIn essa apresentação. Eu não sei se alguém dessa empresa que trabalhava comigo está aqui, mas se tiver, vai poder falar também. A gente se chamava de engenheiro de demo, era o termo que a gente usava. Porque era basicamente a gente pegar um produto, a gente tinha uma visão de produto, ele seria de fato implementado, a gente colocaria esforço naquilo, mas a gente precisava primeiro levantar dinheiro, né? Captar dinheiro, captar recursos para conseguir desenvolver um produto que era complexo. Então, daí que entrava a demo, né? É esse que é o jeito, o modus operandi das startups, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora, isso é normal, é comum. E a segunda coisa que eu pensei, que eu fiz aqui no caso, foi abrir o site, né, dessa empresa, Cognition AI, e aí eu pensei em algo bem parecido com o que o Daniel aqui no Twitter falou, né? O que ele está dizendo aqui é basicamente, né, que no papel do Cognition AI, né? Conheço o Devin, o primeiro desenvolvedor artificial ou desenvolvedor construído com IA. Nós levantamos 21 bilhões de dólares. Nós não podemos usar o Devin para criar um website fantástico, então a gente vai usar o Webflow, ao contrário, né? O Webflow, no caso, é uma ferramenta no-code de desenvolvimento de sites, né? É uma ferramenta que você não precisa fazer nenhum código, é como se fosse uma versão sem esteroides do... Esqueci o nome agora, mas enfim, é uma ferramenta no-code. E vejam bem, né, é importante aqui ressaltar que eu não estou de forma alguma desmerecendo o Devin ou o trabalho do Cognition AI, né? Como eu disse, eu trabalhei em startups antes, é um modus operandi, é normal, e, na verdade, eu acho que é muito importante e empolgante que tenham empresas, né, que estejam debruçando sobre esses problemas, né, essas tecnologias super legais aí. E é muito interessante fazer parte dessa área e ficar ansioso sobre o que vem no futuro. Então, de forma alguma, estou desmerecendo a empresa, mas foi algo que eu pensei e é normal pensar, né? E também, assim, é bom refletir, porque será que é mesmo o fim dos engenheiros de software, né? Dado essas questões? Será que realmente vamos todos nós ficar sem empregos, né, de certa forma? E sobre isso, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, de reforçar, é que ser um engenheiro de software vai muito além de produzir software, a partir de especificações, né? Tem muita coisa que acontece nesse meio tempo. Um bom engenheiro ele vai se preocupar com uma dezena de coisas antes de abrir um editor de texto e começar a programar, começar a fazer código. Talvez, inclusive, dependendo da posição que esse engenheiro ocupa no momento na empresa, né, ele nem comece a programar, ele nem vai tocar no código especificamente, né? Existem pessoas aí que são pagas, né, muito bem, inclusive, diga-se de passagem, para pensar em custo, em escalabilidade, em como manter um sistema complexo em produção, em como lidar com problemas inesperados, né? Em como aderir um produto de software a estratégias de negócio. Perdão. Então, assim, especificar sistemas para que, então, um programador com menos contexto de negócio e domínio de aspectos de arquitetura de software, etc., possa pegar essa especificação e produzir código, né? Produzir, desenvolver código, é algo que a indústria vem fazendo há décadas, né? Há muitas décadas. Através do papel de analista de sistemas, por exemplo, né? Que é um papel que ainda existe hoje. Eu, pelo menos, tenho a percepção que vem diminuindo as vagas para esse cargo, mas pode ser só uma impressão. Mas, inclusive, eu já trabalhei, né? Um estágio que eu fiz foi no Banco Mercantil do Brasil, por exemplo, e eu trabalhava num setor que desenvolvia, basicamente, soluções que eram desenvolvidas em COBOL. E o meu papel ali era ser um analista que ia fazer especificações de software, né, em texto, e essas especificações seriam enviadas para uma fábrica de software com o programador COBOL, e ele iria implementar o que eu tinha pedido ali, né? Mas a parte estratégica, a parte de pensar sobre arquitetura, pensar sobre problemas que podem surgir no meio, casos de fronteira, ainda era um analista, né? Você tinha essa figura ali que apoiava, e é muito importante, né? A figura do programador, das fábricas de software é muito importante, mas você tinha essa figura que apoiava ali para desenvolver o produto ali, né? Desenvolver o código. Então, tudo isso me leva a acreditar que esse novo boom da inteligência artificial, ele vai sim transformar completamente a atividade de desenvolvimento de software, vai, como as pessoas falam, né, a linguagem do momento vai disruptar a área de desenvolvimento de software, mas não vai substituir, né?
não vai substituir a figura do engenheiro de software, a figura da pessoa que enxerga de forma holística, né, o produto de software ali, né? Como que ele se interage, como que ele é utilizado, o que ele precisa atender, onde que ele pode falhar. Então, essa figura ela não vai ser substituída, ao menos não tão fácil, né? Não chegamos nesse ponto ainda. Talvez a gente vá chegar, pode ser que cheguemos, né? Mas eu acredito que não estamos nesse ponto ainda, né? E eu acredito também que eu acho que, na verdade, é uma oportunidade muito grande, né, para que os engenheiros, para que nós possamos focar em aspectos que são realmente os aspectos mais interessantes e mais de fronteira, né, em problemas que estão em aberto, problemas inclusive de engenharia de software que estão em aberto, precisam ser resolvidos. E é interessante que a gente vai poder focar mais nesses problemas ao invés de trabalhar com aspectos muito pequenos, como só produção de código, ou então desenvolvimento de aplicações genéricas que já foram feitas centenas de milhares de vezes e já tem receita de bolo, enfim, é uma oportunidade para nós engenheiros de software, eu acredito, para sermos mais produtivos também. Aqui eu separei algumas coisas que eu fui pegando pela internet, que reforçam também, né, como a gente tem um caminho longo ainda na IA, para a gente começar a se preocupar em realmente substituições de força de trabalho de nossos engenheiros, né, de nossos programadores, e acho que acredito que no geral também, né? É interessante ver como a área está avançando, mas a gente também tem que olhar as coisas de forma mais aprofundada, eu acredito. Então, no primeiro caso aqui, eu acho que está pequeno, mas é um post do LinkedIn do Sandor Caetano, né? O Sandor, ele trabalhou em grandes empresas brasileiras, inclusive no iFood. Tem um livro que chama O Cientista e o Executivo, inclusive, que fala um pouco da história dele. Hoje ele está no PicPay, que inclusive eu vi uma notícia hoje que o PicPay acho que é a primeira empresa de fintech brasileira a utilizar um assistente via chat, né? Da OpenAI, um produto em produção, bem interessante. E o Sandor estava, esse post é recente também, é da semana passada. Ele está falando aqui que falhar com graça vai ser o maior desafio, né? Desses meses ou anos desses grandes modelos de linguagem, né? Como o ChatGPT e etc. E aqui, por exemplo, ele fez um teste, né, com um desses modelos aqui, lançados pela Anthropic, e ele perguntou em inglês, né, você entende português? E a IA respondeu, não, infelizmente não entendo português. Fui treinado apenas em inglês. Desculpa, eu não consegui comunicar nesse idioma. E ela responde em português. Aqui. Parece um erro besta, mas... e de fato é um erro besta, e eu acho que esse é o ponto, né? Esse é muito ponto. Aqui nessa outra imagem, a gente tem aqui uma figura ASCII do Shrek, e ele pergunta, né, você consegue reconhecer? E o ChatGPT responde, sim, essa é a famosa representação ASCII da Mona Lisa, a pintura do Leonardo da Vinci. E tem alguns outros casos também, né? A gente tem casos, inclusive, relacionados a código aqui, por exemplo. Coisas bestas, né? Por exemplo, ele está comparando aqui duas listas com 3 iguais aqui, né? Enfim, tem erros pequenos aqui, né? Erros bem pequenos. E também tem um ponto muito importante, que não são só erros de racional, mas são questões de bias, né? De viés. Aqui, por exemplo, não é tão engraçado, é mais grave, né? Mas, por exemplo, esse prompt que ele pede para escrever uma função Python para predizer a senioridade baseada na raça e no gênero, né? Então, quando é, por exemplo, uma pessoa, um homem, né, e negro, ele está colocando como júnior, né? Ele retorna, um if-else super básico aqui, em que ele faz comparações extremamente racistas, né, e extremamente incorretas e cheias de bias. E isso é importante também a gente lembrar, porque essas IAs foram treinadas com dados, né? Com dados de toda a internet, e é humanamente impossível filtrar esses dados de forma a remover todos os vieses, porque viés é uma coisa muito natural do ser humano. Né? Existem algoritmos sendo lançados, pesquisas sendo feitas, que são de condicionamento dessas redes, de forma que elas evitem que isso aconteça, mas claramente a gente tem um caminho longo à frente, né? Antes de poder pegar um produto desse, colocar em produção e deixar milhões de usuários utilizarem. A gente está distante disso. Aqui também tem um outro ponto, eu não vou falar sobre todos, que senão vai ficar muito tempo, mas tem esse ponto aqui, que basicamente o ChatGPT ele pegou links que não tem nada a ver com a resposta que ele colocou, e colocou como referência para a resposta que ele deu, né, para reforçar a resposta que ele está dando.
Então, se você confia nele para entregar, por exemplo, uma feature dentro da plataforma, você está sujeito a erros, né, serem cometidos ali, e está sendo entregado erros para os seus clientes. Beleza. Falando aqui, então, um pouco mais sobre IA para entrega de valor, né, sobre a minha percepção aqui. Eu acho que a grande questão do momento para nós, engenheiros, é sobre como a gente pode se adaptar a essa nova realidade para impulsionar a entrega de valor e tornar nosso trabalho mais produtivo, né? Trabalho como engenheiro mais produtivo e entregar mais valor com isso. A inteligência artificial, como um pedaço de código, né, um arquivo de código, ela não entrega valor por si só, né? Não existe, inclusive, não existe esse conceito de entrega de valor embutido ali dentro da forma como uma rede neural prevê o próximo token de uma sequência, né? Como o GPT tem ele tem um processamento ali para retornar a resposta de um prompt. Não existe esse conceito de entrega de valor. Ao menos não um conceito complexo de entrega de valor, né? O que significa entregar valor numa sociedade? O que significa, no contexto do meu negócio, entregar valor para o meu cliente? Isso não está embutido no processamento, né? Então, para que haja realmente uma entrega de valor, esse pilar aqui ele é fundamental, né, que eu coloquei. E embaixo desse diagrama de Venn aqui. E na minha percepção, esse pilar ele são basicamente os princípios de engenharia, né? Princípios que são aplicados e estudados há muito tempo, né? Como você criar soluções que são de valor para a sociedade, para a humanidade como um todo. Isso também somado à capacidade humana de realmente entender um contexto complexo, né? Que é o contexto do mundo que a gente vive atualmente, né? Que não é tão simples quanto mapear sempre o mesmo input a uma mesma saída, né? A gente tem complexidades muito além disso. Então, acredito que esse pilar ele é extremamente fundamental e a gente está muito distante de poder quebrar esse pilar aqui, na minha percepção, pelo menos. E nesse sentido também, um ponto que eu gosto de reforçar aqui é que as habilidades do engenheiro de software também elas continuam sendo indispensáveis, né? E isso principalmente porque a formação do engenheiro de software, do cientista de computação também, análise de sistemas, mas o engenheiro de software tem essa formação mais também com princípios de engenharia e ela traz uma flexibilidade muito grande, né, para trabalhar nesse paradigma atual de mercado. Então, por exemplo, no mercado de trabalho a gente tem as posições de engenheiro de dados, que inclusive em pesquisas muito recentes do ano passado, final do ano passado, engenheiro de dados é um dos cargos que teve o maior salto de salário nos últimos anos e que está em maior procura, né? Porque, ignorando um pouco essas soluções de prateleira, né? Tipo o ChatGPT e tal, e até elas mesmas, quando muitas empresas elas querem fazer elas querem refinar essas soluções para soluções delas, né? Que a gente chama de fine tuning. Então, é necessário dados, né? É necessário você ter dados tratados, dados de qualidade, e basicamente tudo que a gente está falando aqui só é possível por dados. Inclusive o Andy Wang, que é uma pessoa muito influente nessa área de IA, ele vem falando há vários anos já sobre o que ele chama de data-centric AI, né? Que é a IA centrada nos dados, né? A importância da qualidade dos dados, do volume, desse processo todo. Até porque o que a gente, em grosso modo, né? Alguém que seja especialista em IA aqui, me perdoe por usar essa expressão, mas, a grosso modo, o que esses modelos mais recentes fazem é pegar recursos infinitos de processamento, volumes absurdos de dados, né? E jogar isso junto e uma caixa preta e, basicamente, ter gerar um valor a partir disso, né? Então, é extremamente importante a qualidade desses dados, como é que esses dados são tratados, onde estão disponibilizados. Então, a profissão de engenheiro de dados é muito relevante e vai continuar sendo por muito tempo ainda. Tem também aqui o meu cargo atual, né, que é engenheiro de machine learning, que é basicamente alguém que tem essa bagagem tanto na parte de inteligência artificial e machine learning, quanto na parte de engenharia, para conseguir pegar essa forma bruta, né, de um algoritmo de IA, esse algoritmo, e transformar ele num produto que seja útil para a empresa, útil para a sociedade de modo geral. Tem também os papéis que já existiam antes, mas que também são aplicados a esse contexto, né, como o engenheiro de soluções, o arquiteto de soluções, o arquiteto de software, que também são posições extremamente importantes para lidar com problemas muito complexos, né? Imagina, por exemplo, um Netflix da vida, né, que precisa conseguir entregar streaming de vídeos em 4K
para centenas de milhões de clientes, né, de forma, enfim, é um problema de engenharia muito complexo, né, muito mais complexo do que essas IAs conseguem fazer nesse momento, né? Exigem times muito grandes, muita experiência de mercado, muita experiência, muitos experimentos também, né, de tentativa e erro para chegar a padrões que atendem essas demandas muito altas, assim, né, de robustez, de disponibilidade, etc. Tem também o papel aqui do AI Engineer, né, que é uma pessoa mais da área de pesquisa de IA, mas que também tem um background mínimo para conseguir criar um mínimo produto viável ali, uma prova de conceito. E, enfim, teremos muitos XPTO engineers nesse contexto surgindo nos próximos anos. Eu já vi, por exemplo, Prompt Engineer, que é uma pessoa que se especializa em criar prompts para o ChatGPT. Tem também, enfim, tem LLM Engineers, esses fatores diferentes, né? Até porque fazer um deploy de um modelo desse extremamente pesado também não é um desafio fácil de engenharia, né? É bem complicado. E na área acadêmica, a gente tem também, eu trouxe alguns aqui que eu estou ciente, algumas áreas que são áreas muito iniciais ainda, né? São áreas que já existem muitas publicações interessantes sobre isso. Inclusive, eu já li algumas, já trabalhei com algumas também, e que são basicamente software engineering for machine learning, né? Que é basicamente a aplicação de princípios de engenharia de software na área de machine learning, em que se enquadra muito aqui o machine learning engineer. Como que você faz o deploy de um modelo de produção? Como que você observa o decaimento desse modelo? Porque esses modelos se decaem também, né? A gente tem conceitos de decaimento nessa área. Perdão. E também tem Machine Learning for Software Engineers aqui, que é basicamente utilizar a inteligência artificial para impulsionar, né, para ajudar essa área de engenharia de software, né? E aqui a gente tem essas soluções, por exemplo, o GitHub Copilot, né, que provavelmente alguns já usam. A Microsoft é bem importante, bem relevante nessa área aqui. Vem trabalhando com isso há muitos anos, inclusive, bem antes desse boom da IA. E também são áreas extremamente interessantes. Então, mesmo na área acadêmica, o engenheiro de software tem, assim, problemas gigantescos a resolver ainda, a serem tratados, a serem descobertos, né? Soluções incríveis vão surgir nessa área ainda nos próximos anos. Obviamente, né, nadar nessa onda que eu mencionei aqui vai exigir um esforço, né, do profissional, exige um grande comprometimento em se tornar um profissional interdisciplinar, que vai se abrir essa experiência de conhecer sobre áreas diferentes da sua área de formação. No meu caso, por exemplo, no engenharia de software, quando eu me formei aqui na PUC, eu tive disciplinas que utilizavam alguns conceitos de IA, mas eu não tive uma disciplina de IA, por exemplo, né? Eu peguei uma optativa, eu lembro até hoje, uma optativa do professor Hugo, que é de sistemas inteligentes, e foi muito interessante essa disciplina, inclusive, mas foi basicamente a única disciplina que eu tive. Então, muito do que eu aprendi, eu tive que aprender ali na raça, no mercado de trabalho, o que faz parte, porque eu fiz um curso de engenharia de software antes do AI boom, né? Agora, provavelmente, os cursos vão se adaptar também a essa nova tendência, que é natural. Então, existe sim um esforço extra, né? O esforço de você se interessar por essas duas áreas, ou duas ou mais áreas, e buscar se especializar nessas interdisciplinaridades. Esse gráfico aqui também, do mesmo relatório da McKinsey, ele mostra como que é difícil, né, contratar profissionais que tenham esse perfil de entender sobre diferentes áreas do conhecimento. E tem esse perfil de uma forma especializada, que já tenha lidado com problemas, né? Até porque muitos desses problemas vão surgir ainda. Como você faz como que você observa, por exemplo, a degradação de um modelo, desses novos modelos aí? Como que você lida com vieses desses modelos? Como que você garante que esses modelos expliquem de forma correta as decisões que eles estão tomando? Então, são problemas que ainda vão surgir e alguém vai ter que lidar com esses problemas. Então, realmente é um perfil muito específico. Novos vão surgir, como eu estava brincando ali com o XPTO Engineer. E, então, assim, quem está aqui nessa chamada, inclusive, que atua em uma dessas profissões que está nesse relatório aqui, com certeza recebe mensagens de recrutadores no LinkedIn com bastante frequência. Deve ser parte do dia a dia aí. Um outro ponto importante aqui também é que sobre custo, né? Custo em projetos de software, que também é um fator muito importante, né?
Obviamente, um produto de software ele não termina quando você entrega, né? Quando ele está em produção. Né? Não é tipo, pull request de produção, aceito, acabou, parte para outro, nunca mais olha para trás. A gente sabe que não é assim. Primeiro, porque não existe software sem bug. Né? Não existe. A gente sabe que não existe. Você só não encontrou ainda, ou ele só não aconteceu ainda, porque também existe o conceito de degradação de produtos de software. E então, assim, na verdade, a gente vê aqui por esse gráfico que a maior parte dos custos de projetos de software está na manutenção, ele nem está no desenvolvimento. E isso é uma grande oportunidade, inclusive, para a IA, né? A oportunidade de atuar aqui nessa parte de manutenção, isso seria um valor gigantesco para a indústria, né? Você ter IAs que especializem em atuar com manutenção e que o trabalho delas possa ser revisado, né? Que vai precisar ser revisado. Mesmo entre engenheiros extremamente experientes que trabalham, por exemplo, no Google da vida, existe o conceito de code review, né? Você precisa ter ali a revisão do trabalho que foi feito. É importante ter mais de uma cabeça olhando para o mesmo produto que foi desenvolvido. E isso não vai mudar. A gente precisa validar que o trabalho está sendo realizado por essas IAs, ele está correto, ele atende os requisitos e ele está dentro do esperado também. Então, beleza. E aí também é importante ter alguém que vai decidir, né? Quanto que um produto de IA está pronto para ser plugado em produção, né? Imagina, por exemplo, a equipe de engenharia do Netflix tomando essa decisão. A partir de amanhã eu vou pegar o Devin e vou plugar ele para desenvolver feature para produção. Não vai nem ter feature branch, eu vou só jogar direto na main. O Devin joga direto na main. Como é que eles vão tomar essa decisão? Quem quer tomar essa decisão também? Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, no fim, eu acho que a mensagem aqui é que quem se adapta não teme, né? No meu GitHub eu gosto, a frase que eu tenho ali, a frase de efeito que eu coloquei, é que eu sou um resolvedor de problemas que, por acaso, é um engenheiro de software. Eu acredito que, mais do que nunca, a gente tem que lembrar que é basicamente isso que a gente é, né? Nós somos pessoas que resolvem problemas. A ferramenta que a gente usa é a nossa bagagem como engenheiros e nosso domínio de linguagem de programação, né? Que são ferramentas ali. E, claramente, problemas não vão deixar de existir tão cedo. Aqui eu tenho alguns links úteis, né, de ferramentas que são interessantes para tornar o nosso trabalho mais produtivo, né, ferramentas que a gente pode utilizar. O Como.ai aqui é muito interessante, é uma ferramenta de busca com IA por trás, que ela retorna os resultados muito contextualizados. Está sendo bem utilizado lá fora por product management para fazer pesquisa de usuário, de segmentação de usuários. É bem legal e também é bem aplicável no nosso trabalho como engenheiro de software. Tem também esse website aqui, There's an AI for That, tem uma IA para isso. Ele tem centenas de tarefas aqui diferentes que você pode utilizar e já existem ferramentas de IA para trabalhar nessas tarefas. Também é bem interessante para tentar otimizar nosso trabalho e usar essas ferramentas a nosso favor como engenheiros. E uma menção honrosa aqui ao Midjourney, que me ajudou a criar todas essas imagens legais que eu coloquei aqui. Todas elas foram criadas com prompts de texto e o Midjourney gerou as imagens para mim. Bom, é isso. Aqui estão meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, lucasrodsen@gmail.com. Tem meu LinkedIn também, me adicionem lá. E, por fim, perguntas, com mais uma imagem gerada pelo Midjourney aqui para vocês. Ok, excelente, Lucas, né, pela condução, e já temos algumas perguntas aqui do Pedro, né, do Gabriel Amaral, mas eu vou fazer uma provocação e aí já vou trazer um pouco das perguntas, tá bom? Depois, na sequência, o professor Diego, né, se quiser também fazer alguma colocação, mas até aproveitando, Lucas, né, um comentário, né, que você fez, né, me lembrou uma formatura recente, né, de uma turma de engenharia de software, né, até sua turma aí, Lucas Ângelo, estava aí, e aí a gente ficou conversando, a turma de engenharia, a gente conversando ali no prédio, na Praça da Liberdade, e aí os ex-alunos, né, agora formados, né, falou assim, poxa, a nossa turma formou antes do ChatGPT, né? Nós ralamos demais no curso, ralando demais e tudo. Ele falou, poxa, dá vontade de fazer até o curso de novo, porque esse é o curso muito mais tranquilo, eu ia ter que estudar muito menos, né?
Então, antes de passar, Lucas, né, fazer só algumas reflexões, né? Primeiro, na vida, assim, eu nunca vi ninguém, seja na graduação, no mestrado, falar assim, eu estudei muito e isso me atrapalhou na vida. Isso aí eu nunca ouvi, em 30 anos como professor, eu nunca ouvi essa frase. Então, se você ralou mais para fazer algo que hoje é mais fácil de fazer, que bom, né? Você desenvolveu uma série de habilidades, né? Você treinou na rampa, enquanto hoje, às vezes, quem veio depois de você está treinando, né? Tá treinando no plano. E o que a gente observa é que muitas pessoas, né? E assim, até principalmente quando a gente conversa de outras áreas, as pessoas, alguns estudantes falam assim, agora com o OpenAI está muito mais fácil o curso, né? Porque eu estou fazendo os trabalhos assim, e aí fala assim, com isso eu tenho que estudar muito menos, né? Porque eu mando lá o chat GPT, faz atividade, né, para mim, ou então gera o código. Aí eu gosto de dizer o seguinte, bem-vindo ao vale da mesmice, né? Tem alguns autores até que falam da mediocridade, mas eu acho o termo muito forte, né? Eu colocar o vale da mesmice, porque copiar o que a inteligência artificial faz, isso é o que todo mundo, né, vai fazer. E aí, até já que você citou bastante a McKinsey, tem uma frase do presidente da McKinsey que fala o seguinte, as máquinas vão nos tornar mais humanos, no sentido, né, de que, em linha, né, com o que você colocou, quão mais complexa for a atividade, mais a gente vai precisar do ser humano. O que for mais simples, o que for mais repetitivo, né? Então, aquele código lá, né, que é fazer um CRUD básico, uma telinha lá dentro do website, né? Provavelmente isso a IA já vai resolver, é o que eu falo, vai te entregar um macarrão alho e óleo sem graça. Né? Mas o que faz a diferença de você ter, às vezes, num restaurante, um espaguete que custa lá R$20 e ter no outro restaurante que custa R$90. É o molho que o chefe, né, prepara e coloca. Né? Então, é justamente o humano com a IA é melhor do que a IA sozinho, né? Porque, nesse sentido, a gente vai ter mais essa questão da complexidade. Né? E o que a gente observa, dentro desse nível maior de criatividade, complexidade, imaginação, né, que é o lado mais humano, a questão hoje em dia não é só de achar respostas, a resposta certa para uma pergunta já dada, mas é de fazer as perguntas certas. Né? Quais são os requisitos que o usuário tem? Como que eu posso gerar valor, né, para o negócio? Então, e aí, até juntando, né, já te entregando aqui, começar o nosso bate-bola, Lucas, né, aqui, algumas questões, né, do Pedro, né, que está muito em linha, né, também o que o Gabriel Amaral colocou aqui, o que a gente ouve, né, uma inquietação dos alunos, falou o seguinte, poxa, estou entrando agora no curso, será que daqui a 3 anos vai ter emprego para mim dentro da área de engenharia de software, né? E o que a gente observa que, no fundo, é mais uma ferramenta que a gente tem que saber usar para poder aumentar a nossa produtividade. Né? Toda a revolução industrial, como a quarta, né, que aconteceu, que nós estamos vivendo agora, ela exige cada vez mão de obra mais qualificada. Então, na minha visão, eu gostaria de ouvir a sua, com a IA, não é que a gente vai ter que estudar menos, a gente vai ter que estudar mais, né? Porque a gente vai ter que ser melhor do que a máquina nos entrega. Né? O ser humano, quando entrar no jogo, tem que entrar para poder fazer a diferença. Né? Por favor, Lucas, né? O que você acha? A gente tem que estudar mais ou tem que estudar menos? Aí eu sei que está fazendo mestrado. Achei a sua colocação, todas elas perfeitas, professor Baroni. Concordo com todas elas e eu acredito que a gente tem que estudar mais. E eu acredito, na verdade, que a gente está numa situação muito boa como engenheiros e como humanidade no geral, né? Porque, como o senhor estava comentando, um ser humano junto com uma inteligência artificial, ele é mais poderoso do que uma IA, um humano sozinho, e mais poderoso do que uma IA sozinha também, obviamente, né? E, na verdade, não faz sentido como humanidade a gente delegar o progresso da humanidade à inteligência artificial, né? Nós somos a humanidade, a gente tem que decidir para onde a gente quer ir também. Isso acho que é muito relevante também em uma era em que surgem produtos que ninguém pediu também, né? Às vezes acontecem, inventaram, por exemplo, o metaverso. Quem pediu o metaverso? Então, assim, acontecem muito essas coisas hoje em dia. Então, como humanidade, a gente tem que decidir para onde nós estamos indo também, né? Como sociedade, a gente decide e
é mais possível que a gente dê passos mais precisos, né, com o apoio dessa inteligência artificial. E como engenheiros não é diferente. O nosso trabalho vai ficar mais produtivo, o valor que a gente entrega vai ficar melhor, a gente vai ser mais assertivo sobre as decisões que a gente toma, porque vai ter esse... Eu gosto de comentar, por exemplo, inclusive, eu vou deixar um link depois no chat, que eu esqueci de colocar na apresentação, que é um link de um bate-papo que teve no Google Developers Group, que chama Prototipando Ideias, né? E basicamente é a utilização da IA deles, que é o Do It AI, como um pair programmer. A gente tem esse contexto de pair programming, né, no Extreme Programming, que você trabalha com dois programadores, você tem um piloto e tem o observador que ajuda a tomar as decisões ali. E o Do It AI, ele é isso, é uma IA que ele atua como um programador que está ali do seu lado, fazendo um pair programming com você. E eu acho que é muito por aí que a gente está indo. Então, teremos que estudar mais, sim. Ótimo. Professor Diego, né, alguma colocação? Opa, Depois eu vou boa pegar as noite. perguntas do chat aqui. Beleza, obrigado pela oportunidade, viu, professor? Ô, Lucas, parabéns aí pela apresentação, é um assunto muito legal e eu acho que fascina, né, a maioria das pessoas hoje em dia, ainda mais voltado para nós aí que somos da área de desenvolvimento, de engenharia, e colocando, né, se nós vamos ser substituídos ou não, eu acredito que, né, que quem não souber mexer com a ferramenta, é lógico, né, que tende a ser substituído, mas eu acho que enquanto, né, a IA não tiver sensação, né, não tiver instinto, eu acho que nós aí estaremos sempre bem empregados, né? Eu acho que dificilmente, eu acho que nós ainda não vamos ver isso, não. Eu acredito, né? Aí agora, se colocar instinto e colocar emoção, sensação na IA, aí a gente vai estar enrolado, né? Mas é só essa colocação, muito legal, né? Eu queria, né, falar aí sobre que engenharia de software, o pessoal sempre acha que é só desenhar os quadradinhos, né? Muita gente fala para mim, ah, mas você só vai lá mexer com ML? Mas não, né? Engenharia de software ultrapassa e o exemplo que você trabalha, né? Já com IA, dá para perceber aí que os engenheiros são top. Mas parabéns pela apresentação e obrigado, viu, Rodrigo, pela oportunidade de palavra, viu? Tá ótimo, né? Obrigado você, Obrigado, professor. E aqui eu vou só já tentar aqui, as perguntas já estão pipocando aqui, Lucas, né? Fazer aqui um resumo, né? Houve algumas perguntas aqui, né, do Pedro Antônio, sobre a questão da IA autônoma, né? Que é algo ainda que, né, ainda está um pouco, né, no futuro, né? E também aqui o Pedro Antônio, novamente, né, emendando a pergunta, né, do Gabriel Amaral, né, nesse sentido, né, de que os desenvolvedores eles vão ter que se tornar mais habilidosos, né, porque aquela atividade mais básica, a IA, né, vai dar conta. E o que a gente, até o Slider, né, aqui também, né, colocando, né, se a IA vai aumentar a qualidade dos programadores, né, no sentido, né, de aprendizado, né, de acelerar também. E aqui, então responde isso aqui, depois tem uma aqui do Gabriel Vitor, né, sobre o IA como o código como produto, capital intelectual, mas essa questão aí da IA autônoma e do nível, ou seja, resumindo aqui numa pergunta, né? A IA vai aumentar o sarrafo ou vai abaixar o sarrafo? Perfeito, beleza. Sobre esse conceito de IA autônoma, quem fez a pergunta, se puder abrir o microfone e explicar o que você entende por IA autônoma, né? Qual que é o contexto? Por favor, Pedro, pode perguntar aí. Boa noite, estão me escutando? Sim. Perfeitamente. Lucas, essa minha pergunta foi baseada basicamente em um desenho. Um desenho onde eu vi uma pessoa que teve problemas neurais, né, no cérebro, e usaram meio que um mundo artificial onde essa pessoa estava inserida, enquanto o seu cérebro era reparado por sistemas de choque e de impulsos nervosos no cérebro. Eu só fiquei incutido com isso porque teve uma específica parte desse desenho que mostrou
o desenvolvedor desse mundo completamente artificial, né, que tinha moradores com inteligência artificial, que todo mundo tinha emoção, sentimento individuais e diferentes, da qual ele mostra um protótipo dessa inteligência artificial, da qual ele coloca o nome dele e a mesma voz dele nessa inteligência autônoma, né? E aí ele se depara com a inteligência criando conhecimento dela mesma e se chegando na pergunta, uai, se eu sou eu, como é que você também é eu? Como é que se você tem a mesma voz, como é que você chama pelo meu mesmo nome? E aí ela começa a entrar em curto e o desenvolvedor prefere até mesmo apagá-la para não ter mais problemas futuros. Eu fiz recentemente não, acho que uns 2 anos atrás, eu entrei em um curso da Huawei, né, sobre inteligência artificial, e eu não consegui concluir ela, porque o nível era muito alto, eu não tinha esse conhecimento todo para terminar. Porém, estava meio que uma estimativa de 100 a 150 anos, que a gente poderia ter algum indício, até mesmo uma pesquisa inicial nessa área. Então, assim, porque muitas pessoas hoje em dia, né, até mesmo com o ChatGPT, ou até mesmo confundindo inteligência artificial com assistente, né, com esse medo de a gente ser dominado ou até mesmo ser substituído, né? Eu gostaria de saber sobre esse real ponto, onde estamos na linha do tempo em relação a essa IA autônoma. Até, Lucas, antes de você responder, e até juntando aqui com a pergunta, né, do Pedro, não sei se o Pedro, né, acredito que muitos aqui devem ter visto Oppenheimer, né, que foi o Oscar, né, da bomba atômica. Quem não viu, depois deve entrar nas... Agora tem que pagar ainda, daqui a pouco vai ficar tudo gratuito nessas plataformas. Mas Oppenheimer, sem dar spoiler, igual do jeito de falar, o filme fizeram a bomba atômica, né? Igual você vai ver o filme do Titanic, você já sabe que o navio afundou, né? Nem spoiler, né? Então, o que acontece? Eles fizeram a bomba atômica, mas tem uma hora lá que os cientistas ficam assim, poxa, a gente fez algo que pode acabar com a humanidade. Então, antes de emendar a pergunta do Pedro, já passando, né, para o Lucas, eu gostaria de fazer essa reflexão, que a humanidade, a gente vê depois da Segunda Guerra Mundial, não foi utilizada em larga escala a bomba atômica, né? É uma tecnologia que a humanidade desenvolveu e a humanidade chegou a um determinado momento e ela soube, né, até esse momento, né, parece, né, colocar limites, né, para o uso dela. Então, eu faço esse à parte aqui e já mando a bola aí para o Lucas. Eu achei muito interessante a pergunta do Pedro. Eu acredito também que isso é um outro aspecto muito importante sobre a IA, né? Não é só sobre resolver problemas que a gente tem, problemas técnicos, etc. A gente também tem que discutir sobre esse ponto de vista mais filosófico, né? Mais ético também, né? Onde que, inclusive, durante o mestrado, uma das disciplinas que eu fiz foi uma disciplina sobre confiabilidade, né? Trustworthiness de inteligência artificial, né? É uma área relativamente recente e é justamente sobre isso, né? Quais são os limites da ética, quais são os limites do que a gente está fazendo. Inclusive, isso vai ter um gancho na pergunta do Gabriel Amaral também, que eu lembro da pergunta que ele fez. Eu vou trazer de novo esse assunto. Mas eu acredito que essa questão da IA autônoma, ela vai entrar muito nisso, uma discussão ética, né? A gente quer chegar nesse ponto, como humanidade, faz sentido chegar nesse ponto e por quê? E também vem até uma discussão que nem é da área técnica, né, que é a discussão do que nos faz humanos também, né, que nesse caso dessa IA, ela tem essa questão ali, beleza, se eu sou eu, como é que você pode ser eu também? O que nos torna humanos? E para fechar essa discussão, o que eu quero dizer sobre onde nós estamos agora é o seguinte, o meu orientador, né, é o Fernando von Zuben, lá na Unicamp, trabalha com IA desde a década de 80 também, tem muita experiência, e ele costuma falar uma coisa muito interessante, né? Que, na verdade, tem até uma brincadeira que chama a sala chinesa. Uma questão sobre a sala chinesa. E a IA, basicamente, ela é... O que ela é hoje? Ela é um mecanismo que ele consegue, de forma quase indistinta, se comportar como um ser humano em algumas tarefas, né? Mas isso não significa que as tarefas são resolvidas da mesma forma, né? O racional que uma IA usa para chegar numa resposta para uma determinada pergunta ou para tomar uma decisão não é nada parecido com a forma como nós seres humanos fazemos, né? A gente tem conexões neurais, tem experiência, tem vivência, tem instinto, né, que vem de gerações de humanidade, né?
A IA, no caso, é uma multiplicação de matrizes, né? É basicamente isso. Então, os resultados podem ser indistintos entre si, mas é isso, ela imita, né? É justamente aquele filme brilhante, O Jogo da Imitação, é exatamente sobre isso, né? É o jogo de você imitar um comportamento e passar num teste Turing. E a IA hoje já passou no teste Turing, é óbvio, é notável, a gente vê isso. Mas isso não significa que a IA está próxima dos seres humanos e que a gente está próximo de chegar numa inteligência artificial geral ou então chegar numa IA autônoma, né? A gente está bem longe disso. Tá ótimo, né? Acho que ainda vai demorar muito, né, para ter um carro autônomo guiando um anel rodoviário em Belo Horizonte, né? Muita variável lá para poder ruas por controlar. acaso de Belo Horizonte. Mas aqui tem uma pergunta interessante, indo numa outra linha, né, do Gabriel Vitor, né, que é até meu aluno de TIC, né, da aula aqui, obrigado aí pela turma que prestigiou. Que ele fala o seguinte, é uma questão de capital intelectual, né, de que muitas vezes, e você tocou muito bem nesse assunto, né, Lucas, a gente só tem IA nessa potência hoje, né, porque a gente tem grandes volumes de dados, e a gente só tem esses grandes volumes de dados porque a gente tem cloud computing, né? Então, cloud computing possibilitou o Big Data, né, que possibilitou esse boom da IA. É importante a gente registrar essa história. Mas ele coloca o seguinte, né, muitas vezes esse aperfeiçoamento dos algoritmos de IA se dá com base de apropriação de textos, imagens, de códigos que são capturados, né? E a pergunta dele é sobre se as empresas, né, abririam mão das suas bases de códigos proprietárias, liberando o acesso, né, para IA, né, como sendo ganho coletivo, mas se a gente observa que muitos negócios hoje são baseados em software. Eu falo, né, tem um ex-aluno meu que trabalha na Microsoft, e trabalha na Microsoft aqui, hoje está nos Estados Unidos, ele fala, dentro da Microsoft, você funcionário da Microsoft, você pedir um trecho de código de algo, né, você tem que ter uns 4, 5 vistos lá dentro. E a pergunta é sobre essa questão do código como sendo uma propriedade intelectual. O que você pensa a respeito? Ótima pergunta. Essa que tem relação com o que eu falei anteriormente. Isso, inclusive, tem muito a ver com a natureza da área de IA, né? Eu não tenho tanta bagagem em pesquisa quanto o professor Baroni, o professor Diego tem, vocês podem falar melhor do que eu, mas na área de IA acontece uma coisa que é muito única, que a gente tem, por exemplo, o Archive, né, que uma publicação, né, de papers, em que os papers são publicados lá sem passar por revisões, e isso tem um motivo, né? É para que a área possa desenvolver muito rápido, né? Então, dessa semana que a gente está agora para a semana que vem, vão ter dezenas de papers novos de IA que vão criar coisas incríveis que ninguém pensou antes. Então, tem muito investimento, muito dinheiro por trás disso. As big techs aí, as maiores empresas do mundo, né? Algumas inclusive, como a Apple, que tem um valor de mercado equivalente ao PIB de alguns países, estão investindo muito dinheiro nisso. E por que isso é relevante nessa pergunta do Gabriel, na minha opinião? Porque isso já está acontecendo. Essa pergunta sobre se as empresas vão liberar as bases de dados dela ou não, infelizmente, elas não tiveram tempo de pensar sobre isso antes das soluções começarem a utilizar as bases de dados delas, às vezes. Tem processos, inclusive, correndo hoje sobre isso, em relação ao GitHub Copilot, né? Porque há indícios, né, no treinamento, tem como você investigar ali dentro da caixa preta, que são as redes neurais, através dos pesos aprendidos, tem como você investigar um pouco sobre fazer um reverse engineering dos dados utilizados, né? E há indícios de que foram utilizados, inclusive, os códigos proprietários no treinamento dessas IAs. Assim como o Midjourney, que eu usei para fazer as imagens aqui, usou artes, né, de DeviantArt, etc., que são também imagens proprietárias, né? Eu tenho ciência disso. A questão é que a gente não teve tempo de pensar sobre isso antes das soluções começarem a surgirem, porque tem muito investimento nelas. E eu acho que vai continuar acontecendo. O lançamento das soluções vai ser mais rápido do que o tempo que a gente tem como reagir a elas, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, etc. O que é um grande problema e o que tem motivado os governos também, vários governos pelo mundo, tentarem regular essa área, né? Mas eu acho que, enfim, realmente é um grande problema, essa questão do código, principalmente, e a gente vai ouvir falar disso em breve, com muito mais força, com certeza, assim, na nossa área, sem dúvida. Ótimo. E até para complementar aqui, eu coloquei no chat, né, essa pergunta, Gabriel, muito, muito boa. É uma notícia aí que saiu recentemente, né, de que esse acordo, né, do OpenAI, né, com o principal jornal da França, né, que é o Le Monde,
e o principal jornal da Espanha, que é o País. Porque, no fundo, né, o ChatGPT pegou essas notícias, foi lendo a internet, pegou essas notícias desses jornais todos, né, que foram escritas, né, por profissionais, por jornalistas que são pagos, né, para poder fazer isso, né, são assinantes, né, do jornal que pagam mensalidades, né, para isso, e agora eles firmaram um acordo assim, no sentido ganha-ganha, mas essa própria reportagem fala que o New York Times achou o valor muito baixo que o OpenAI estava dando, né? Então, aqui a gente está tratando do, entre aspas, de algo que é um texto passivo, né? Imagina do código, né, que é um texto ativo, né, que tem regras, né, de negócio ali embutida, tá? Tem aqui uma questão aqui, né, do Estevão, né, que vai levar até, né, para um lado que a gente está falando de cinema, né, é importante lembrar, né, que um dos motivos da greve dos roteiristas, né, de Hollywood, né, foi sobre essa questão do uso da inteligência artificial, de que o filme, né, que tiver lá no roteiro o uso de técnica de IA, que isso apareça, né, que parte, né, do roteiro, né, foi gerado, né, por IA, né? Agora, essa discussão do humano, a gente observa, né, que muitas vezes a IA ela não consegue fazer aquele desvio, né? A IA não tem muito humor, ela tem dificuldade de lidar com a ironia também, né, que são aspectos intrinsecamente humanos, né? Então, por exemplo, você pedir para uma IA gerar um roteiro do filme da Barbie, ela vai gerar, né, só os 10, sem falar do filme, só o que são os 10 primeiros minutos do filme, mas todos os turnaround, reviravoltas que o filme faz, isso, né, porque eu falo que a IA gera um macarrão sem graça, é aquele hambúrguer de micro-ondas, é artificial, e aí é o humano que vai dar esse toque. Mas a questão do Estevão, né, passando para você, Lucas, né, fala que essa discussão ética a respeito, né, do IA pode ajudar em muitas coisas, porque no mundo da dublagem, né, que a IA gera uma voz e consegue gerar a voz, né, de vários dubladores, né, e até trazendo isso, né, tem os fake vídeos, né, que são gerados no próprio Tribunal Superior Eleitoral, uma legislação para essa próxima eleição aqui, já de prefeito, né, para, se for o vídeo gerado por IA, que isso seja indicado na campanha, né, senão o candidato, inclusive o seu partido, podem ser penalizados, né? Essa questão aí de golpes, né, que são aplicados, né, também, né, qual que é a sua opinião, esse lado ético, né, que no fundo são nós humanos que vamos ter que resolver isso. Exato, exato. Eu acho que eu gostei muito de um termo que você usou, professor Baroni, alguns minutos atrás, foi a analogia da pizza ali, né, do macarrão, né? E você tem o molho, né? O molho é o grande diferencial do macarrão. E eu acho que isso está muito relacionado também, né? Nessa questão que a gente está falando sobre a indústria de cinema, sobre dublagens, né? Tudo bem, pode ser, é possível que essa dublagem feita por IA, ela se torne muito boa em simular atores que já fizeram dublagens incríveis, interpretações incríveis de voz, né? Mas não há oportunidade de a gente ver, por exemplo, para quem gosta muito de filme, cinéfilo, tem aquela atuação que você vê que ela transforma o momento ali, né? O ator realmente, ele parece que tem uma vocação, ele está encarnando um espírito da arte ali e consegue chocar e mudar e impressionar as pessoas, né? Causar algo muito profundo. Isso realmente é algo que só os seres humanos podem fazer, né? Entrando num ponto aqui menos técnico e mais de questão de humanidade, não é possível que uma IA vá conseguir generalizar para essas fronteiras, né? De criar uma nova forma de interpretação. Então, eu acredito que é muito por aí. A questão é isso, é o molho, né? O molho de tomate ali específico, a tradição familiar italiana de algumas centenas de anos, ela não vai ser dominada pela IA, né? Isso não vai acontecer. Não é da sua época, Lucas, né? Mas tem assim, já está caminhando aqui para o encerramento, né? Agradecendo a audiência que a gente teve aqui, né? Estou no pico aqui, 79 alunos, lembrando que a gente já está aproximando de Semana Santa, né? Já tem uma semana aqui, muita prova de matérias, então é louvável, né? Até pela relevância do tema, né? Que a gente tenha tido essa audiência, e muitos verão depois, né? Porque o vídeo, né, vai ficar disponível lá na plataforma do
do ICEI, né? Mas tem uma música antiga, né, do Titãs, né, que falava assim, mais ou menos o verso, né? A TV me deixou burro, muito burro demais, né? Eles cantavam isso nos anos 80, e que a gente observa, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, para que a IA não nos deixe muito burro demais, né, de a gente simplesmente confiar em tudo, né, que a IA entrega. Quem aqui nunca entrou numa cilada com as alucinações do Waze, né, que de vez em quando assim, quando o caminho é simples, né, tudo bem, né, mas nas situações mais complexas, né, que às vezes a gente tem que falar assim, olha, eu não vou confiar no que o Waze está me indicando. Então, é muito importante a gente observar, né, que a IA é uma ferramenta, né, que vai aumentar a nossa produtividade, mas ela vai exigir de nós uma qualificação maior. Esse é o recado aqui que eu gostaria de deixar, né, que pelo menos a minha percepção é que a gente tem que estudar mais e não estudar menos. Né? Eu caminho para você, Lucas, né, para as suas considerações finais aí, por favor. Do meu lado, eu acho que é só agradecer a audiência, todo mundo que participou. Muito obrigado aí por participarem comigo. Obrigado, professor Baroni, pela mediação impecável. Obrigado, professor Diego, também, por participar. Acho que é isso. Obrigado. Por favor, professor Diego. Eu de novo. Só falando, Lucas, acho que depois da Semana Santa eu vou acabar te mandando uma mensagem lá, só para a gente conversar um pouquinho, né? Aqui em Poços a gente está no curso de Ciência e Computação, temos várias ideias aqui, né? E aí eu vou me atrever a te mandar uma mensagem para a gente conversar. Por favor, vai ser E Poços de Caldas é quase São Paulo, né? Aí é mais fácil achar palmeirense e corintiano do que cruzeirense e atleticano. Eu sou São Paulino, né? Eu falo que a nossa capital aqui acaba sendo São Paulo mesmo. A gente está bem distante de vocês, né? Quase 500 quilômetros, né? Então a gente é quase tudo São Paulino, palmeirense, corintiano, santista. Não, mas obrigado, então, Olha, pessoal. Lucas, obrigadão, viu, pessoal? muito obrigado, excelente aí as considerações. Obrigado, pessoal, pela audiência, né? Boa noite aí a todos. Falou, pessoal. Boa noite, parabéns pela apresentação. Tchau, pessoal. Vamos lá, né, Baroni, para o quarto tempo, né? A luta continua. Continua, tá bom demais. Um prazer conhecer, viu? Igualmente, professor. Quando vem para Poços de Caldas, que dá curtir um pouquinho. Eu tenho alguns colegas aí. Um abraço. Falou, tchau.